Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Agora você vai abrir em Lucas, por favor. Evangelho de Lucas. Volta a algumas páginas. Capítulo 2. Versículos 6 e 7. Lucas capítulo 2. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Deus abençoe essa palavra e aplique nos nossos corações. Eu não me recordo exatamente quando, mas num desses nossos cultos de celebração do Natal, ao final de uma das cantatas, que eu não me recordo o ano, eu fiz menção a esse versículo, capítulo 2, versículo 7 de Lucas. Não sei quantos se recordam disso. E eu não me esqueço, porque eu costumo anotar as coisas que eu faço nos meus sermões, e também porque alguém me deu, depois do culto, um testemunho muito bonito sobre a palavra. E eu não me esqueço. Na quarta-feira agora, nós encerramos as atividades da oficina Dorcas, na liderança da Sociedade de Mulheres da Igreja. Eles me convidaram para participar e eu trouxe uma reflexão para eles sobre o verdadeiro sentido do Natal. E eu usei esse texto. Então estou falando isso para justificar que eu vou de novo usar esse texto. E na quarta-feira eu falei muito rápido para eles, foi bem rápido mesmo. E eu quero aqui continuar a ideia que eu comecei na quarta-feira com as mulheres aqui na igreja, sobre o verdadeiro sentido do Natal a partir desse texto, capítulo 2, versículo 7. Amém? Por que verdadeiro sentido do Natal? Com relação à celebração do Natal, embora muitos de nós não tenhamos conhecimento sobre isso, porque a gente é envolvido no clima festivo do Natal e não se preocupa tanto, mas no mundo acadêmico, há uma polêmica sobre qual foi a data exata do nascimento de Jesus. Alguns defendem que não foi no dia 25 de dezembro, não foi no mês de dezembro, e tem lá a argumentação dessa teoria. Já outros defendem que foi muito próximo do dia 25, então a gente escolheu essa data, e não é tão importante a data, mas é importante celebrar. Enfim, no mundo acadêmico há uma polêmica sobre a data do Natal, uma polêmica que envolve essa questão. Interessante que nessa polêmica, em tudo aquilo que a gente lê, você não percebe as pessoas muito preocupadas
com o aniversariante. Você não percebe as pessoas muito preocupadas com o sentido do Natal. Por outro lado, você tem uma outra questão que está diante de nós, e assim, aí sim, é muito próximo a cada um de nós, foge do mundo acadêmico e entra na minha sala e na sua sala, na minha vida e na sua vida, que é o desafio enorme que nós temos como igreja, de preservar o verdadeiro sentido do Natal. E aí, é uma visão espiritual. Eu creio que orquestrado pelo inferno, e aí você sabe quem é o chefe, o diabo, o mundo, orquestrado por ele, as mídias, e tudo aquilo que você vê em termos de celebração do Natal, na verdade, eles acabam tirando a gente, ou afastando a gente do verdadeiro sentido do Natal e enchendo a nossa cabeça com a onda de consumismo nessa data. É interessantíssimo porque a produção de mídia é uma coisa espetacular. A produção que se faz nas vitrines das lojas é espetacular. Tem uma loja aqui, que eu não sei meu nome, é até bom que não saiba, que fizeram uma vitrine maravilhosa. E quando a gente passa na porta, a Jaqueline observou rápido, parece que nós estamos nos Estados Unidos ou na Europa. Porque tem urso, tem esquilo, tem neve. Um punhado de coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade. E nenhuma referência ao aniversariante. Mas dá uma vontade de você entrar naquela loja e comprar, viu? Muitos de nós aqui estamos muito preocupados com o que nós vamos dar de presente no Natal. Seja sincero, estamos ou não estamos? Estamos. Estamos juntando as moedas. A coisa não está brincadeira, não está fácil. A listinha de presentes está cada vez aumentando mais. E você morre de vergonha se você for para a celebração do Natal na casa da sua família, dos seus familiares, ou recebê-los, e você não dá um presentinho para a turma. Eu pergunto a você, será que de alguma forma nós não acabamos sendo levados por essa onda? E estamos perdendo a visão do verdadeiro sentido do Natal? Porque quando eu olho para os textos bíblicos, eu confesso a você que o meu sentimento é esse. Meu sentimento de vergonha para com mim mesmo. Depois eu começo a pensar na igreja, em tudo aquilo que a gente faz, em toda a movimentação. E eu percebo que nós estamos cada vez mais distantes do verdadeiro sentido do Natal. Eu queria que você refletisse um pouco comigo sobre isso, à luz desses dois textos que nós lemos. Em primeiro lugar, o texto de Lucas, capítulo 2, que nos traz a informação de que Maria deu à luz a seu filho primogênito e enfaixou. E aí vem a primeira informação chocante com a qual nós já nos acostumamos. Enfaixou e deitou aonde? Numa manjedoura. Tudo bem, a gente até passa por isso. E agora o restante do texto diz, por que ele foi colocado numa manjedoura? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Manjedoura, coxo, lugar de colocar comida para os animais. Ficava no estábulo. Não era um lugar bonito. Não era um lugar com cheiro agradável. Não era um lugar confortável. Absolutamente. Não era um lugar para nenhum tipo de gente. Principalmente o bebê estar. Era lugar de animal. Com certeza, meu amado, eu posso te afirmar que é inconcebível
o filho de qualquer malfeitor, naqueles dias, nascer e ser colocado numa manjedoura. Era inconcebível, inadmissível. E você há de concordar comigo que tem sentido o que eu estou falando, porque aquela multidão escolheu soltar Barrabás e crucificar Jesus, não é de se admirar. Que os direitos humanos jamais aceitariam o filho de um malfeitor nascer e ser colocado numa manjedoura. Mas aí o texto continua dizendo, volte de novo a nossa atenção para o texto, diz que ele foi colocado lá, e essa não foi a primeira opção. A primeira opção foi a hospedaria. Aí sim, meu irmão, um lugar digno de seres humanos, um lugar digno de gente, um lugar mais confortável. Mas, seguramente, naqueles dias, um quarto de hospedaria estava inflacionado, porque era um lugar de muita movimentação, que, conforme o texto nos diz, que foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Então, era muita movimentação, muita procura da hospedaria. O valor do quarto, com certeza, estava alto, inflacionado. Maria e José bateram na hospedaria, com certeza conversaram com o dono da hospedaria. E isso já é uma dedução minha. Talvez até tivesse quarto, mas não tinha dinheiro para pagar o quarto. Tem sentido? Tem, né? Acho que não estamos violentando o texto pensando assim. O fato é que não havia nenhuma possibilidade para Jesus estar na hospedaria, porque era um lugar caro, era um lugar de luxo. Mas sabe por quê também, meu amado irmão? Porque absolutamente ninguém, para ser mais preciso, poucas pessoas estavam conscientes de que quem estava ali era o Filho de Deus, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Poucas pessoas, muito poucas pessoas tinham consciência, tinham conhecimento da profecia acerca do nascimento de Jesus. Muito provavelmente, essa profecia havia caído no esquecimento. E homens religiosos que viviam dentro da igreja, escribas e fariseus que copiavam a lei todos os dias, que eram versados na lei, sabiam a lei de cor, nasceram e foram criados dentro da religião, sabiam de cor e salteado a lei, as profecias. Esses homens religiosos estavam tão ocupados com a religião que não perceberam que a profecia estava se cumprindo. A maior e mais importante profecia estava se cumprindo. Não havia consciência da sociedade, não havia conhecimento da sociedade, não havia conhecimento de quem mais se esperava, que eram os religiosos. E ninguém sabia quem que estava para nascer, senão poucas pessoas. Aqui você percebe um contraste muito grande. E eu quero estabelecer esse contraste e estabelecer ao mesmo tempo uma comparação. Será que, de alguma forma, o mesmo que aconteceu naqueles dias não acontece hoje? As pessoas estão tão ocupadas com as suas questões pessoais, as pessoas estão correndo tanto atrás dos seus interesses, que estão se esquecendo de quem é o aniversariante nessa data. Se esquecendo a ponto de Jesus, o Senhor, o Rei do universo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o meu e o seu Salvador, a ponto dele não encontrar lugar na nossa casa, no nosso coração e na nossa mesa.
Será que nós não estamos vivendo esse... Será que essa situação não está se repetindo de alguma forma? E não apenas com as pessoas que nós olhamos com olhar crítico, que fazem as bonitas vitrines e que precisam vender os seus produtos, mas dentro das nossas próprias igrejas, será que também, de alguma forma, nós não estamos nos esquecendo do verdadeiro sentido do Natal, de quem é o aniversariante, qual é o sentimento que deve existir em nossos corações? O verdadeiro Natal acontece quando Jesus encontra um coração manjedoura e não um coração hospedaria. O que é um coração manjedoura? É um coração impróprio para a habitação de alguém. É um coração feio, rústico demais, que não tem nenhuma beleza estética. O coração manjedouro é um coração que cheira mal. É um coração repugnante, na verdade. Esse é o coração manjedouro. E é tremendo você começar a pensar que Jesus preferiu habitar. Jesus preferiu nascer num lugar assim. Assim como ele prefere também estar num coração assim. E se você olhar para os evangelhos, você vai concordar comigo, meu irmão. Os corações bonitos, cheios de estética, cheios de beleza, adornados com pompas, não foram a preferência de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele habitou com pecadores. A Bíblia diz que ele tocou leprosos, coisa que ninguém fazia. A Bíblia diz que ele tocou cegos, fez paralíticos andar, essa gente repudiada pela sociedade. A Bíblia diz que ele sentou e comeu-se com pecadores. A Bíblia diz que chamaram ele de endemoniado, de glutão e de beberrão, por causa das pessoas com quem ele se dava. O verdadeiro Natal acontece quando Jesus encontra um coração manjedoura. Quando a palavra de Deus diz que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes, ele está falando exatamente sobre isso. O coração manjedouro é um coração que se sente indigno da habitação de Deus. É um coração que se sente impróprio para Deus habitar. Mas é um coração que está pronto para receber a Jesus. É um coração que Deus tem prazer em estar. A Bíblia diz que ele veio e foi para a gente assim, para buscar e salvar o que estava perdido. A Bíblia diz que ele veio para habitar com o contrito e abatido de coração. E é incrível, meus amados irmãos, como a religião nos dias de Jesus repudiou severamente a ideia de um Deus que habitava com pecadores. O verdadeiro Natal, ele acontece quando Jesus encontra uma manjedoura. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. E o sentido do texto lá de Mateus é os que choram, porque se reconhecem pecadores e indignos da habitação de Deus. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Humildes são aqueles que se reconhecem indignos da habitação de Deus. É aqueles que não têm méritos. Paulo explica sobre salvação e ele diz que salvação é para gente assim, indigna, que não tem méritos.
Efésios capítulo 2, ele diz que era um homem que estava dominado por Satanás, um homem conduzido pelas suas paixões carnais. Efésios capítulo 2, que era um homem conduzido pelo mundo, pelas paixões carnais, pelo diabo, morto em seus delitos e pecados. Me perdoe, mas a ideia é essa mesmo, morto, cheira mal. Exatamente como um estábulo e uma manjedoura. E a Bíblia diz que Deus derramou graça sobre esses corações indignos. E a Bíblia diz que Ele nos amou. Mas Deus, sendo rico, por causa do seu grande amor, por causa do amor com que nos amou, a Bíblia diz que a salvação é pela graça, é uma operação da graça, e que isso não vem de mim nem de você. Isso não vem porque Deus encontra um coração hospedaria, merecedor, próprio. Não, a Bíblia diz que isso é dom de Deus. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. O verdadeiro Natal acontece quando Jesus encontra a gente assim, com o coração manjedoura. E aí, você pode dizer, pastor, mas e depois? Deus não vem e transforma? Transforma. Transforma sim, meu amado irmão. E faz aquela manjedoura se tornar o céu. E faz aquela manjedoura se tornar o céu e a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas nunca, nunca a manjedoura deixará de ser manjedoura. O que faz a manjedoura especial é quem habita nela. Amém? O que faz a manjedoura especial é quem habita nela. E o nosso problema como crentes é esse, que nós vamos vivendo a fé e nós começamos a adornar a manjedoura. Nós começamos a trazer coisas para a manjedoura. E de repente Deus está fazendo favor em nos abençoar. De repente Deus está fazendo favor em habitar em nós. E nós estabelecemos uma relação com Deus de Senhor para servo. E Ele agora é aquele que vai atender os caprichos da hospedaria. Porque nós perdemos a noção de que nós somos manjedoura. Pastor, será que tem base bíblica para isso? Aí eu chamo você lá para Filipenses. Versículo 5, capítulo 2. Qual é o verdadeiro sentimento do Natal? Tende em vós o mesmo que houve em quem? Em Cristo Jesus. Que sentimento é esse, pastor, que teve em Cristo Jesus? Leia o restante do texto comigo. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, ou sendo Deus, abriu mão, aí eu já estou parafraseando o texto para que fique mais fácil o entendimento, porque tem algumas expressões aqui muito difíceis até, fora do nosso vocabulário corriqueiro. Pois ele, sendo Deus, ele não era menor do que Deus, meu amado. Ele não era alguém que se parecia com Deus, ele era o próprio Deus. A Bíblia diz que ele abriu mão das suas prerrogativas como Deus. E antes, ou seja, ele tomou uma decisão antes. Presta atenção na interpretação. Ele tomou uma decisão de se esvaziar, de assumir a forma de tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como figura humana. E ainda, para completar, o texto diz, ele fez o quê?
Não foi ninguém que humilhou, não, ele. Ele decidiu a si mesmo se humilhar, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Há duas coisas que se destacam aqui. Primeiro, renúncia. Voluntariamente. Jesus tomou uma decisão na eternidade. Ele tomou uma decisão na eternidade. E renunciou às suas prerrogativas de Deus. A Bíblia não disse que ele deixou de ser Deus. Presta atenção que aqui tem uma trilha teológica perigosa, porque tem gente que acha que porque ele assumiu a forma de servo e se encarnou, ele deixou de ser Deus. Não, ele não deixou de ser Deus nunca. Ele apenas, por vontade própria, abriu mão de usar as suas prerrogativas como Deus e assumiu as nossas limitadas prerrogativas humanas. Decisão dele. Renúncia de direitos. Você pode repetir isso comigo? Renúncia de direitos. Isso soa bem aos seus ouvidos? Porque para mim me parece que isso é um choque no ouvido do homem moderno. Renúncia de direito? Espera aí, pastor. Por que tantas confusões, tantas brigas, tantas separações, tanto sofrimento, tanta divisão persiste na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na nossa igreja? Não vamos falar da igreja do outro, não, na nossa igreja. Persiste, se não por essa causa. Porque eu sinto no direito. Eu tenho direito. Nunca se ouviu falar tanto sobre você precisa defender os seus direitos. E aí a gente estufa o peito, meu amigo, e vai para cima. Porque eu tenho direito. A preocupação de Paulo quando escreve aos Filipenses não é outra senão a unidade da igreja. Não é outra senão um relacionamento em todas as dimensões do crente de forma saudável, relacionamento com a sociedade, relacionamento com a família, relacionamento com a igreja. A preocupação de Paulo não é outra senão unidade. Depois você lê o texto, você veja, por exemplo, aí, capítulo 2, versículo 1, ele fala de comunhão, de afetos, de entranhados afetos de misericórdia. O que sugere para você entranhados afetos? Depois ele diz aqui, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tenhais tendo o mesmo sentimento. Não faça as coisas por partidarismo, por vanglória, mas por... Responda para mim, meu amado. Por... Os irmãos não estão ouvindo? Cadê a Bíblia? Faça a coisa por quê? Não faça por partidarismo, não faça por vanglória, não faça porque é seu direito, mas faça por humildade, considerando cada um, o outro, o quê? Igual a você? Ah, peraí, essa página aqui está errada, pastor. Porque as pessoas vão me fazer de trouxa. As pessoas vão me fazer de bobo. Eu tenho os meus direitos. Esse é o espírito, meus irmãos, que vem sobre nós, direitinho do inferno. Porque não há unidade que resista. Não há casamento que resista, não há igreja que resista, não há nenhuma forma de unidade que resista a esse espírito faccioso, partidarista e que levanta na defesa dos seus próprios direitos. Qual é o verdadeiro sentido do Natal?
eu olhar para você e considerar você superior a mim mesmo. Isso chama espírito de humildade. Aí você pensa, pastor, isso aqui é pesado? Não, você não leu 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Ou seja, procure o bem dos outros. Não vise somente o seu bem-estar. Procure o bem-estar do outro. Esse é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe por que eu e você estamos aqui essa noite sendo grandemente abençoados, e não somente aqui na reunião da igreja, mas amanhã, depois e até o resto da nossa vida, e depois nós vamos entrar na eternidade e vamos usufruir da presença completa de Deus. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque Jesus renunciou o seu direito. Amém? Por minha causa e por sua causa. Ele olhou para baixo e falou assim: Honório, que miséria esse homem. Que mau cheiro é o coração desse camarada. Ele me causa repugnância. Mas aí ele tomou uma decisão. Ou vou deixá-lo no inferno, ou eu vou renunciar o meu direito. E vou me unir a ele, me identificar com ele de uma forma que vai me custar muito alto. Mas eu vou fazer isso por amor. Porque uma vez que eu esteja bem junto dele, com todas as minhas forças habitando na manjedoura, nós vamos juntos para o céu. Eu vou levar ele para o céu, Senhor. Limpinho, bonito, cheiroso para o Senhor. Qual é a motivação minha e sua para abrir mão de direitos e fazer a paz? Ah, meu amado irmão, é essa. Porque não existe outra maior. Se você não for movido por essa, nada moverá você. O seu coração continuará duro. E ao seu redor, a sua vida esfacelada. Porque quem não aprende esse princípio, meu amado, dificilmente subsistirá como cristão de fato, de verdade. Sentimento de renúncia. Versículo 7 diz que ele, por si mesmo, ele tomou a decisão de se esvaziar. O que sugere para você? Renúncia, esvaziar-se. Quem sabe esvaziar-se do ego, esvaziar-se da vaidade, esvaziar-se da soberba, esvaziar-se da arrogância, todas essas coisas que lotam a nossa hospedaria, que adornam a nossa hospedaria. Jesus disse assim: esvazie-se. E foi depois que Jesus abriu mão do seu direito, foi depois que Jesus se esvaziou, que a Bíblia diz que ele tornou-se servo. Amém? Você quer ser servo de Deus? Quem quer ser servo de Deus? Amém. Ô, bênção. Bacana. Primeiro, renúncia. Segundo, esvazie-se. Por que a gente quebra a cara como líder na igreja? Porque a gente acha que a gente é alguma coisa. Por que a gente sai da bênção? Por que a gente perde ministério? Por que a gente, ao invés de ser instrumento de Deus, poderoso nas mãos de Deus, a gente vira pedra de tropeço? Por que às vezes a gente atrapalha? Por que às vezes a gente fica brigando por causa de cargo? Desde que eu me entendo por gente, igreja, as pessoas brigam por cargo. Nunca entendi isso.
Quando eu fiz o meu doutorado no Mackenzie, a gente sentou em umas cadeiras bonitas lá, uma faculdade maravilhosa, né? Primeiro mundo. Aí você olha para o lado assim, meu irmão, você se sente e fala assim, caramba, como eu me senti assim, bacana, viu? Bacana. Aí fiquei pensando, caramba, ó, quando eu chegar no fim disso, vou ser doutor em teologia, o mais alto grau da igreja. Bacana demais. Honório, você é um cara... Ó. Aí entrou um professor, o professor Francisco Leonardo, curvado, peso dos anos, um holandês que já está no Brasil há muito tempo e que não perdeu o sotaque. O Francisco Leonardo começou a aula, abriu a Bibliazinha amarela, os apontamentos amarelos. Aí você logo pensa, né, o que esse senhor tem para compartilhar com esses futuros doutores? E ele disse assim, meus irmãos, é muito bom vocês estarem aqui. Porque eu acho engraçado, sabe, esse curso que a Igreja Presbiteriana criou. Porque pastor é ser servo, não é, irmãos? Crente é ser servo, pastor é ser servo, não é, irmãos? Reverendo. Eu falei, e vocês estão querendo ser doutor em ser servos? E riu na nossa cara. E, meus irmãos, que semana que não acabava. E esse homem enfiava a faca na gente, e ia levando a gente, para mostrar que era um bando de Zé. Então, um bando de Zé ali. Aí um olhava para a cara do outro assim, né? Abria o computador, digitava, tentando disfarçar, e o Espírito Santo, ó, baixa o facho, vocês não são nada. Doutor em ser servo e ria. Que semana, irmãos. Eu acho que teve pastor que se converteu naquela semana ali. Sério, irmão, sério. Eu mesmo falei, Jesus, se tem alguma coisa que ficou para trás, vamos acertar agora. Porque eu estou tomando consciência, Senhor, essa semana que eu não sei nada, que eu não sou nada. E a gente terminou aquela semana chorando, mas tão gratos a Deus por aquela experiência. Por que a gente tem tanto problema na nossa vida? Concorda comigo que se a gente tivesse o mesmo sentimento de Jesus, muita coisa seria diferente na nossa vida pessoal, na igreja, no nosso trabalho, por onde a gente anda? Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até e morte de cruz. E só depois que ele passou por essa morte que a Bíblia diz que Deus o exaltou. E aqui há uma coisa que o mundo não consegue entender. Só a revelação do Espírito Santo. Você, para ser exaltado, tem que passar pela cruz. O mundo diz que não. Que você será exaltado quando você defender os seus direitos, quando você conseguir se sobrepor aos outros, mostrar o seu valor, impor o seu valor, aí sim você será exaltado sobremaneira. O diabo tentou Jesus, exatamente propondo para ele um outro caminho, e um outro sentimento, e um outro espírito. Mas porque Jesus foi fiel, é que nós temos a salvação em Cristo Jesus, a obra de redenção foi consumada, porque Jesus não cedeu. Se prostrado me adorares, olha aí, nós vamos dividir o reino. Você não precisa passar pela cruz, eu tenho outro caminho. Você tem todo o poder nas suas mãos, por que morrer por essa gente que daqui a pouco vai escolher Barrabás, Jesus? Por quê?
Por que você abriu mão do seu direito por essa gente que vai escolher Barrabás? Por que você vai abrir mão do direito por causa de Judas que vai trair você daqui a pouco, Jesus? Jesus, eu tenho um caminho melhor. E Jesus falou não. E Jesus foi fiel à palavra até o fim. E a Bíblia diz que haverá um dia em que todo joelho há de se dobrar diante de Jesus. E toda língua confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Qual é o verdadeiro sentido ou sentimento do Natal que eu e você, nós como igreja, precisamos resgatar? Primeiro, meu irmão, meu amado irmão, nunca, jamais se esqueça que o seu coração é manjedoura. Nunca, jamais se esqueça que você é manjedoura. Nunca se esqueça de que o verdadeiro sentido do Natal é esse. E que não é para ser celebrado, portanto, apenas um dia no ano, mas todos os dias do ano. Se você está pensando em fazer uma festa com a sua família, em comprar presentes, eu queria encorajar você a fazer isso. Faça uma festa bonita com a sua família. Reúna os que estão mais longe. Facilite a chegada dos que estão mais longe. Faça uma festa bonita, compre presentes. Meu calçado é 39, camisa 3. Compre. Agora, meu amado irmão, se não der para fazer isso, celebre o verdadeiro Natal. Não se envolva com essas coisas, resista. A fartura da mesa está no coração habitado por Deus. Que adianta uma mesa farta e os corações cheios de egoísmo, cheio de ódio, ressentimento? Que adianta? Esse é o coração hospedaria, bonito por fora, cheio de luxo e adorno. Procure verificar se o seu coração tem sido esse lugar, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu relacionamento familiar, se o seu coração tem sido esse, se o sentimento que você tem cultivado tem sido esse. Deus te abençoe.